Boa noite. Esse é o vídeo piloto de um projeto que há muitos anos eu vinha tendo o desejo de botar em prática, que é o projeto Boas Novas de Paz. Na verdade, eu conheço um projeto parecido de uma igreja vizinha chamado Mergulhados na Palavra, que traz boas reflexões sobre a Palavra de Deus a partir de jovens. E eu desejo também fazer reflexões sobre a Palavra de Deus e incentivar outras pessoas próximas a mim a também estarem trazendo novas reflexões sobre a Palavra de Deus. Afinal de contas, todo bom conteúdo da palavra, tudo aquilo que provém de pessoas que amam esta palavra, acaba realmente trazendo um acrescento à nossa fé e ao nosso conhecimento. Na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 35, ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E no versículo 38 ele afirma: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, Paulo sabia do que estava falando. E ele afirma isso dizendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo, o amor que Cristo teve por nós. Mas, por outro lado, nós sofremos estas mesmas tribulações para que nós nos afastemos de Cristo. E aí eu me remeto a um hino muito bonito da Ludmilla Feber, aquele Nunca Pare de Lutar. Ele diz o seguinte: que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e tentar desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Eu canto muito mal. Aí ela alerta, né? Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. O que vai ser usado contra nós para ser um instrumento que irá nos derrubar? É claro que ninguém imagina, ninguém deseja ser derrubado pelo inimigo. Ninguém quer que isso alcance nossas vidas. Mas o tempo todo o inimigo vai usar das suas artimanhas para te derrubar, para te levar ao chão. E o que ele vai usar? Da onde que vai vir o ataque que ele vai usar para te derrubar? A gente espera e se programa para as piores coisas da vida, para as coisas que possivelmente seriam mais usadas para nos derrubar. Quando se é jovem, imagina-se e cria-se um ciclo de proteção contra a juventude para que a sexualidade não seja o que lhe derrube. E para muitos dos jovens cristãos não vai ser, porque ele está tão preparado para que a sexualidade não lhe derrube que ele realmente não vai ser tentado nessa área. Não é? O inimigo jamais vai lhe proporcionar que alguém do sexo oposto venha lhe perturbar a cabeça para que ele caia, porque ele se preparou tanto quanto para isso que isso não vai ser a arma. Para muitos que já vivem a vida de adulto vai ser o dinheiro, mas para outros nem tanto. Às vezes a gente se prepara tanto, não, se algo desse tipo aparecer na minha vida, isso eu vou refutar facilmente. De fato, as coisas grandes geralmente são mais fáceis de se perceber. Então o inimigo não quer realmente derrubar não usa muito essa artimanha de derrubar pessoas com coisas grandes. Minar a areia que está debaixo do pé, como alguém que pisa sobre a areia da praia e sente a água correr sobre debaixo do seu pé e quando vê seu pé já está afundando. Essa técnica do diabo é uma das que mais derruba cristãos. Minar aos poucos o que tem debaixo dos seus pés. E da onde vai vir isso? É claro que a gente imagina, não, olha, eu ganhei, por exemplo, eu ganhei um emprego maravilhoso, uma bênção de Deus. Enche de orgulho aquele emprego que você ganha. Mal você imagina que de repente aquele emprego não lhe foi dado por Cristo.
pelo contrário, ele era uma artimanha para te derrubar. Você nem percebeu. E quando se vê envolvido, você fala, não posso deixar, eu estou precisando, eu estou sofrendo necessidade. E está tão envolvido com aquilo, tão afundado, que não quer mais largar aquele emprego que você julgava inicialmente que era uma bênção. Um emprego do tipo, vou trabalhar de escala. E de repente essa escala começa a bater justamente nos seus dias programados para culto, ou para cultos domésticos, ou para qualquer outra coisa. E de repente aquilo começa a te afastar de Deus. Você ganha um carro, você fala, nossa, uma bênção, ganha não, né? Trabalha por ele e de repente esse carro vem e você se endivida, daí a pouco você está longe da presença de Deus porque as dívidas lhe sobem à cabeça. Outra hora esse mesmo carro e você é jovem, de repente aparecem amigos que você já não via há muito tempo, porque agora você tem um carro e você vai poder passear mais vezes, daí a pouco essas amizades voltam e você está envolvido com aqueles velhos amigos de novo. O que vai ser usado contra você? Para muitos, essa artimanha ou essa ferramenta que vai ser usada está dentro da própria igreja. Às vezes a gente pensa, a gente é hipócrita, a gente é presunçoso, acha, não, na minha igreja é uma bênção. Ali no púlpito só se fala coisa maravilhosa, ali o diabo nunca, jamais vai botar a boca. É presunção. Infelizmente eu sou largo a dizer que isso é presunção. A gente não deseja que isso aconteça, mas acontece. Eu já ouvi de púlpito heresias, já ouvi rinchas, já ouvi besteiras, já vi despreparo, e a gente vai continuar vendo essas coisas. Aí você fala, não é possível, essas coisas não. Sabe, vou te dar um exemplo. Olhe com quem aconteceu esse exemplo. Estava Jesus numa situação e ele pergunta para alguns dos apóstolos ali, o que dizem sobre mim? E os apóstolos começam a dizer, uns dizem que você é o espírito do que clama, a encarnação do espírito que clama no deserto, ou a reencarnação de um dos profetas, que você é um dos profetas. E Jesus fala assim, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra, e uma palavra abençoada descida dos céus, ungida pelo Espírito, e diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo olha para ele, feliz e orgulhoso, e diz, sabe, isso que você disse não veio de você, veio do Pai. Está certo. E sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. E depois ele continua falando, mas sabe, é necessário que eu morra para a salvação de todas as pessoas. Eu sou o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, sim. É necessário que eu morra. Aí, mesmo Simão Pedro, que alguns segundos atrás havia dito uma coisa que provinha de Deus, vira para Cristo e fala, não, Senhor, não diga essas coisas. Essas coisas, por certo, não vão sobrevir sobre você. E Jesus olha para ele e repreende. Cala a boca, Satanás, aparta-te de mim. Ora, o mesmo Pedro, o mesmo Simão Pedro, que há alguns segundos tinha dito algo maravilhoso e proveniente de Deus, e estando ele na presença do Deus vivo, era agora um instrumento usado por Satanás para dizer algo que não era para ser dito. E você continua achando que dentro da sua igreja não pode acontecer algo parecido? Eu lamento muito lhe informar que sim. Na verdade, existem três coisas que agem, três espíritos que agem, e possivelmente agirão também dentro da sua igreja ou dentro da minha. O espírito de Deus, o espírito do homem, da carne, e o espírito do inimigo. Eles estão ali disputando o espaço. Quisera eu que todas as vezes que estivesse na igreja, tudo aquilo que fosse dito realmente proviesse de Deus. A gente deseja, anseia muito isso. Mas muitos usarão do púlpito, da ferramenta, do microfone e serão seduzidos por isso e dirão coisas que sentem eles mesmos. Muitas das profecias que a gente ouve não provieram de Deus. A Bíblia nos orienta a questionar as profecias, botá-las em prova. Se for de Deus, ela vai se cumprir. E você sabe que Deus falou com você. Paciência. Essa é uma das ferramentas sobre essas coisas. E aí, muitas vezes, você está dentro da igreja e alguém toma um púlpito e lança a mão daquele microfone e fala algo que te ofende. Num momento que você não esperava. Você jamais imagina ir na igreja e ser tentado ali.
Tudo que a gente não quer é ser tentado na igreja. Tudo que eu não quero é ser tentado dentro da igreja, no momento que eu fui levado a cultuar a Deus. Eu estou ali com um interesse íntimo de cultuar a Deus. E tudo que eu não quero ver é uma jovenzinha com as pernas cruzadas, mostrando boa parte das pernas. Jovens, se cuidem. Ah, você vai falar, não, irmão, você que está em pecado, que deveria ter se policiar um pouco mais. Eu não desejo ser tentado dentro da igreja. Ali não. Tenha paciência. Eu fui ali cultuar a Deus e tudo que eu não quero é que minha atenção seja envolvida com qualquer outra coisa ou desviar da atenção. Mas muitas vezes o é. A gente às vezes está preparado para qualquer lugar, mas não ali para dentro. E muitas vezes o que vai nos derrubar vai vir ali dentro da igreja. Uma palavra que terrível. Eu tenho 42 anos de igreja, 42 anos de evangelho e 42 anos de vida. Eu sou cristão de nascido, tenho promessas de Deus desde o ventre da minha mãe e fui salvo ali. Tenho certeza disso, que aos 6 meses de gravidez da minha mãe, ela sangrou e eu não morri. Era para me abortar e eu vim saber disso depois aos 20 e poucos anos de idade. Eu creio em Deus o tempo todo. Claro que já andei fraco no evangelho, já não me desgarrei da palavra porque para mim era impossível isso. Eu sempre a tive no meu coração, mas estive muito tempo sem reunir e às vezes praticando coisas que, se Jesus voltasse naquela época, eu com certeza estaria longe do Evangelho. Mas essa mesma consciência, essa mesma palavra que cresceu dentro de mim desde pequeno, nas escolas dominical, me fizeram retornar para o caminho de Deus, me prenderam ao caminho de Deus, de forma que, mesmo quando não estava reunindo ou não praticando essas palavras, elas sempre me foram muito pesadas no coração. Até um ponto que você se constrange a falar, eu não tenho como, eu não nasci para não ser crente, eu não nasci para não servir a Deus. A minha vida é servir a Deus, não adianta. Para mim, outra coisa não daria certo. Outra tentativa estaria aquém da minha vontade. Eu sou cristão. Eu acredito fielmente nisso. Eu não sei fazer outra coisa que não servir a Deus. Mas, mesmo estando ali dentro da igreja, a gente está preparado para muitas vezes o que vai vir. Nesses 42 anos eu vi muita gente se desviar do Evangelho por causa de coisas que acontecem dentro da igreja. Uma ofensa. Alguém que fala assim, eu não aguento mais, me ofenderam. Existe uma frase de internet circulando recentemente que diz uma verdade muito profunda. Você diz que saiu da igreja porque foi ofendido lá dentro. O mundo te ofende o tempo todo e você não larga o mundo. A questão do mundo é que o mundo te ofende sempre, mas você não quer largar o mundo. Mas ser ofendido dentro da igreja, você pensa estar no direito de sair da igreja, de repente procurar uma outra, ou desviar-se do evangelho. O que vale nesse momento? O que vai te fazer resistir a essas coisas? É muito bonito a gente cantar Efésios 6, e ela é uma verdade, mas ele tem que ser praticado. Sabe? Fundar-se nessa palavra, estar em oração, em jejum, santificar-se, estar pronto para isso. Existem momentos na vida da gente que a gente tem que seguir, está em Filipenses, né? Fugir de toda aparência do mal. Mas vai existir um momento que você vai ter que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está pronto a resistir ao diabo? Muitas vezes, porque muitas vezes não dá tempo de correr, a coisa já aconteceu. E aí, você está preparado para resistir a essa ofensa, a ter longanimidade, ter paciência? Porque o que vale nessas horas são os frutos do Espírito produzidos em você. Depois que a ofensa já veio e já te alcançou, você acha que você vai conseguir fugir dela? Não vai. Ela já aconteceu. Vale a paciência. Alguns dias atrás eu perdi a paciência no meio de um culto. Algo me gerou uma ofensa ali, foi uma ofensa vinda de microfone, e aquilo me fez perder a graça na hora. Eu saí da igreja, sentei do lado de fora, murmurei e errei bruscamente. Mas ali sentado, eu tomei por atitude de levantar e voltar para dentro da igreja, baixar minha cabeça e saber que eu tinha que tolerar tal coisa. Eu não nasci para ser ímpio. Dali eu iria para onde? Eu iria para outra igreja, e para outra, e para outra, e para outra, e o mundo depois. O diabo vai tentar, meu irmão. Ele vai tentar de toda forma.
todas as artimanhas, sejam com coisas grandes, com coisas ínfimas. O pecado ou as tentações, existe uma colocação muito antiga e muito precisa sobre isso. É como um trabalhador de uma pedreira, ele não chega e dá uma marretada no meio de uma pedra para que a pedra se estraçalhe. Ele vai procurando até que encontre a fenda da pedra. Quase toda pedra tem uma pequena fenda. Então ele coloca a talhadeira no meio daquela fenda e começa a marretar ali. Marreta, coloca um outro punção em outro ponto e vai marretando. Daí a pouco ele dá uma última marretada e aquela pedra gigante estoura no meio. E parte ao meio. É uma pequena fenda que vai dividir aquela pedra ao meio. E assim é a vida do cristão. O diabo o tempo todo está procurando na sua vida uma pequena fenda, uma pequena brecha, que ele possa colocar uma cunha para se apartar de Deus, fazer dividir de Deus. O que vai ser usado só contra a tua vida? Vigia, irmão. Vigia porque a volta de Cristo é breve. Vigia porque todas as coisas que você não espera vão ser tentadas ser usadas contra você. Talvez você esteja muito preparado hoje para um tipo de coisa, mas vão ser nas coisas que você não suporta que o diabo vai te tentar. Senão não seria tentação. É claro que Cristo não nos deixa ser tentado além do que nós podemos suportar. Mas muitas vezes nós caímos muito aquém do que nós suportaríamos. Por certeza deveríamos ter suportado. Eu com certeza deveria ter suportado uma palavra torta que me foi dita. Não suportei. Eu errei. Eu pequei. Eu perdi a graça. Aquele culto foi totalmente difícil para mim. Aquilo que me ligava a Deus naquele momento havia sido esquecido por causa de um momento de deslize, um momento de falta de paciência. Um pecado que vem na hora que você não deseja, numa hora que você não imagina. Mas e depois de caído? Você vai desistir? Mesmo que você já seja caído, fraco, desalicerçado da fé, sabe? Peça a Jesus. Uma coisa maravilhosa sobre Deus. Deus é o Deus que perdoa o pecado, a iniquidade e a transgressão. Essas coisas parecem as mesmas, mas são diferentes. O pecado é aquilo que a gente erra e volta atrás. É algo que a gente faz não querendo fazer mesmo, porque é como nós somos ensinados, que pecado é um termo que nasceu dos arqueiros, que tentando mirar o alvo, pegavam a sua flechinha lá e tentando acertar o alvo, erravam. Quando você erra o alvo tentando acertar, isso era tratado pelo nome de pecado. Ele errou, ele pecou, mas ele queria acertar o alvo. A transgressão não. A transgressão é você sabe que vai errar, você sabe que está errado, e não, você erra tantas vezes que se torna comum. E já a iniquidade é, eu nem quero saber desse alvo, dane-se, eu vou atirar para o lado que eu quiser. Ainda assim Deus perdoa o pecado, a iniquidade e a transgressão. Deus perdoa. Deus está pronto a te perdoar, mesmo se você estiver caído ou se você estiver fraco na fé. Se algo te fez cair, é bom que você saiba que existe um Cristo que perdoa todos os seus pecados, que lhe ajuda nos momentos de fraqueza, que está pronto a levá-lo à mão e dizer, levanta meu filho, porque você é meu. Se um dia, sendo nós pecadores, totalmente errados, ele teve amor por nós e entregou sua vida na cruz do Calvário, que dirá agora, que somos seus filhos, ele não vai ter muito mais amor pela gente? Mesmo que você caia sobre qualquer uma dessas circunstâncias que vão ser usadas contra você, é bom que esteja preparado para que não seja fácil. Não entregue sua salvação de graça ao inimigo. Antes lute, prepare-se nessa palavra, para que quando essa tentação vier, você possa suportar firme, para que quando essas coisas venham tentar te fazer cair, você não caia. Mas se cair, lembre-se que
Jesus é poderoso para te levantar de volta. Paulo diz, digo essas coisas para que não pequeis, mas se caírem, nós temos um advogado, que é Cristo. Ele advoga por você, por mim, por nós. Lute. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Esteja preparado. Deus te abençoe. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Que é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste
nunca param de